Buenos días, hermanos. Dios es bueno. En todo lo que hace es justo. Todos sus caminos son rectos. Sus pensamientos a nuestro respecto son pensamientos de paz y no de guerra. Son pensamientos de bondad y no de maldad. Nunca vamos a encontrar en Dios cualquier maldad con relación a nosotros. Porque Él, como Padre, tiene su corazón siempre inclinado hacia nosotros. Y siempre está con sus oídos abiertos para nos escuchar. Siempre, siempre, en cualquier situación. Entonces puedo decir por toda mi vida que Dios es bueno. Tú puedes decir el mismo, Dios es bueno. Solamente quiero decirles que Iraní está con el Señor y Dios le respondió según su oración. Porque Iraní pedía al Señor que quería partir sin dolor, rápidamente y sin dar trabajo a nadie. Y como tenía un relacionamiento muy cercano de su padre le atendió. Y una tarde del día 20 de julio pasado, Dios le ha llevado. Ahora estoy morando nuevamente, estoy viviendo nuevamente en Jundiaí, cerca de São Paulo, de donde había salido casi 2 años atrás para el Paraná, más al sur. Y mis hijas y los pastores nos aconsejaron volver a Jundiaí. Y allí estamos. Y en el segundo semestre, después de julio, yo me propuso a estar un poco más quieto, un poco más en mi casa. Y él estuvo dándome la libertad de tener mi luto delante de Dios. Disculpa. Pero la cosa que más aprendí en mi vida es que en la iglesia hay salud. En la iglesia hay consuelo de Dios. Y desde anteayer estoy con los pastores de aquí en 2 reuniones. Estoy en la casa de John y Yvonne recibiendo el consuelo. Y ayer tuve el privilegio de estar con 2 grupos tremendos, 2 grupos muy selectos, ¿se dice? Selectos. Grupo de adolescentes. Y ¿sabe qué, Iván? Yo había me sentido ayer como abuelo de ellos. Pero ahora tú me pones como, no sé qué.
pero es bueno. Y aconsejo a los adultos que siempre anden con los jóvenes, porque la juventud contagia, nos contamina. Entonces, no ande tanto con los viejos. Y a los jóvenes les digo, camine con los ancianos. La experiencia, la perseverancia va a animar a ustedes. Los días son malos, pero si tú andas con adultos, tú vas a percibir que se puede caminar. Se puede caminar. Amén. Y a Dios gracias por la vida de cada uno que me abrazó en esta mañana. Esto para mí es salud. Y a mí me gustaría de abrazar a cada uno de ustedes. Entonces sientan abrazados. Mis hijas, les envío sus saludos. Reciban en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde el primer día que estuve con los hermanos, yo he hablado de este tiempo en que estamos viviendo. Son tiempos confusos, son tiempos que muchas veces no sabemos descifrarlos, entenderlos e interpretarlos. Por ejemplo, estaba hablando anteayer o ayer, no me acuerdo, que si tú me preguntaras si el COVID vino de Satanás o de Dios, yo no sabería decirte. Yo no sabería. Pero yo tengo buscado comprender y aprender de Dios cómo vivir en el tiempo de COVID. Estábamos recordando que el pueblo de Dios salió de Egipto y antes celebró la Pascua en un ambiente de plaga. Fue en un ambiente de plaga que Dios se ha revelado a su pueblo. ¿Me comprende? Entonces, por favor, no mira al COVID, mira al Señor. No sé si habrá otros COVID, no importa. En cualquier situación estaremos con Dios, estaremos con el Señor. El Señor es aquel que faz nacer un río en el ermo. Ermo se dice, en un lugar abandonado, y cría un camino donde no hay camino. Amén. Entonces no te preocupes, porque Dios certamente está segurando en nuestras manos para nos llevar hasta donde Él quiere. Mi oración hace mucho tiempo es que yo no quiero segurar en las manos de Dios, porque puedo soltarlas. Entonces pido, Señor, agarra mi mano, porque tú no la sueltas. En momentos de dificultad, Dios siempre nos sosterá. Un viaje que yo hice, gracias. 500 maestros, gracias. Muy lindo esto. Y hubo un momento que vino una gran tempestad, y era un barco grande para 600 pasajeros. Y llegó un momento que el capitán bajó la ancla. Quiere decir que la ancla no hace con que los vientos paren, pero la ancla segura el navío, el barco, para que el viento no lo lleve. Tenemos una ancla en el lugar santo de Dios. Por eso tenemos certeza que no vamos a ser llevados por los vientos, sea de cualquier especie que sea. Estaremos seguros en Dios. Nuestra ancla está en el Santo del Santo, y que se llama esperanza. Y tenemos esperanza. Y estaba orando
Quero falar com vocês nesta manhã. É verdade, como dizia a Mário e a sua hija, eu tinha um pensamento em meu coração, mas hoje dia Deus me falou, não este tema. E estou acostumbrado a Deus cambiar meus temas, aún no púlpito. Leio com todos os meus apuntes e Deus diz, não é este, é outro. Eu digo, Senhor, por que tu não me has dicho uma semana atrás? Pero como Ele é Deus, eu vou repetir uma charla que lhes entreguei há algum tempo atrás. E queria que tu abrira na primeira carta de Pedro. A Igreja de Deus, quando foi iniciada, ela não estava em um momento de paz. A Palestina estava bajo controle estrangeiro. A corrupção era algo quase normal. A cultura griega, ou seja, muitas filosofias, e os pecados sexuais era alguma coisa muito comum. O homossexualismo, o adultério, era exatamente como hoje dia. Nós estamos vivendo em tempos diferentes do que no tempo da igreja primitiva ou no tempo de Jesucristo. E a igreja ha passado por situações muito terríveis no decorrer da história. E aqui estamos, em um momento difícil. Difícil em termos de plaga, difícil em termos de política, difícil em termos de hambre. E esta carta de Pedro é uma carta que nos ajuda a viver em tempos difíceis. Há 4 cartas no Novo Testamento que são escritas para o mesmo destinatário. ¿Se diz destinatário? Para o mesmo destinatário. Uma é a carta a los hebreos. Os hebreos estavam esparcidos no mundo. La outra carta é a carta de Santiago, que também é escrita para aqueles que estavam afuera de seu lugar normal. E as 2 cartas de Pedro foram escritas para aqueles que estavam dispersos, para aqueles que foram esparcidos por las nações. Vamos ver. Uma coisa que Deus me ha dicho é que nós outros necessitamos ser transcendentes, ou seja, ver além, se diz, além, mais allá do que os olhos comuns veem. Uma característica da igreja é sua visão profética. Essa é uma característica da igreja. Que nem todos somos profetas, mas a igreja é uma igreja não solamente apostólica, mas também profética. E estava falando a los adolescentes ayer sobre a necessidade de ter uma visão profética. E que é ser profeta? Que é ter uma visão profética? É ver además del natural. Não mirar a las coisas que qualquer ojo pode ver. Déjame dar um exemplo na Escritura. Quando um profeta de Deus estava em um determinado lugar, vino o exército del rei, seu adversário, para levá-lo preso. E o muchacho que trabalhava com o profeta saiu afuera de la casa e que viu ele? O exército del inimigo que vinha para encarcelar o profeta. E a visão determina o ânimo. A visão determina a atitude de coração.
Y me parece, si este muchacho era normal, que cuando vio el ejército enemigo alrededor de la casa del profeta, vinieron algunos pensamientos. Por ejemplo, perdí mi empleo. Porque si prendí el profeta, el secretario del profeta no tenía más empleo. Probablemente iba a la prisión también. Y su corazón se entristeció. Repito, la visión determina el ánimo del corazón. Y él llamó al profeta, el profeta vino afuera. Y el profeta hizo 2 oraciones. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la primera oración? Señor, abra los ojos de este muchacho. ¿Pero cómo? Él salió de la casa con los ojos cerrados. Como ¿cómo se llama este que los ciegos usan? Un bastón. Salió con bastón. No era ciego natural, pero no veía la realidad. Por eso Dios, Eliseo le pide, Señor, abre los ojos de este niño. Y los ojos son abiertos. ¿Y qué ve él? Carros, caballos, un ejército mucho más grande que el ejército adversario. O sea, el ánimo cambió. ¿Y cuál fue la segunda oración? Señor, cierra los ojos de estos. Y él, con mucha bondad, guió a los ciegos a su lugar. Visión profética es ver lo que Dios ve y no lo que las personas normales ven. Porque las personas normales pueden mirar a su alrededor y decir, no hay salida. Estamos en un callejón sin salida. Pero nosotros decimos, no, todo está corriendo como Dios le ha escrito. ¿O a ti te parece que Deus está cansado e dormindo? Não, não duerme. Ele guarda de Israel. Nunca ha perdido el control. Nunca. Aunque no entendamos, pero Él comprende. Dios me habló una vez que nosotros estamos mirando la confección de una alfombra, se dice, carpet. Pero estamos viendo desde abajo de la alfombra. Y si tú miras desde abajo, tú no vas a comprender el dibujo. Tú vas a ver una cosa fea, incomprensible. Pero Dios te invita a mirar desde el trono. Y tú vas a ver el dibujo que Dios está dibujando. No hay nada afuera del lugar. Y esta carta de Pedro es para nos animar, para que comprendamos de dónde venimos, dónde estamos, para dónde estamos yendo. Entonces, cómo debe ser el comportamiento nuestro en este tiempo. Primero de Pedro 1:1. Habla de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los, ¿puede leer conmigo? A los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Bolivia, Brasil, Europa. Esta carta es para aquellos que están esparcidos, o sea, para nosotros. El capítulo 2
Él reafirma esto. Versículo 11. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, la pregunta inicial que yo debo hacer: ¿yo estoy en mi tierra o estoy en tierra ajena? ¿Qué respondes tú? Pregunta a la persona de su lado: ¿tú estás en tu tierra o en tierra ajena? ¿Tú eres de Bolivia o tú eres del cielo? Tú no eres boliviano, así como yo no soy brasileña. Estamos enviados a Bolivia. Estamos enviados a Brasil o a cualquier lugar donde estemos viviendo. ¿Tú comprendes esto? No. ¿Comprendes esto? ¿Qué eres tú? Extranjero y peregrino. Amén. Si comprendes esto, tu reacción será distinta. Tu expectativa no va a ser por un Brasil mejor, una Bolivia mejor. Tu expectativa será por una nueva ciudad. Y tú vas a trabajar para esta ciudad, no para la ciudad que va a ser deshecha. Tú vas a trabajar para la nación que tiene sus raíces desde arriba y no aquí. Me admira ver los cristianos tan apegados a las cosas de aquí. Por eso Dios llama al autor, a los hebreos, a Santiago y a Pedro, y dice: escriba a este pueblo para que no se agarre a las cosas que son de aquí. Y enséñales a cómo se comportar. Enséñales a no entrar en la cultura del lugar. Es muy fácil llegar a una nación extranjera y empezar a adquirir las costumbres. Si yo me cambiara para Bolivia, después de un tiempo yo estaría hablando sips, nops. Hermanoi y algunas cosas así. Hubo una alerta de Dios para que cuando el pueblo del Señor entrara en la tierra prometida, que no aprendiera las costumbres del pueblo de la tierra. Que no debería entregarse a la cultura de casarse y darse en casamiento, de comprar, de vender, de plantar, de derribar. Que no entrara en esa cultura, pero trabajase por la tierra que va a venir. Porque estas cosas a las cuales valoramos tanto están reservadas ¿para qué? Para el fuego. Y si tú tienes en tu casa alguna cosa que tú estás reservando para el fuego, ¿qué valor va a dar a esas cosas? Ningún valor. Va a usar, pero no valorar. Va a usar, pero no trabajar para aquella cosa. Porque tú estás esperando otra patria. Amén. Que Dios permita que en esta mañana sintamos la hacha de Dios en nuestras raíces y cambiando el lugar donde pusimos nuestras raíces y permitamos que Dios ponga nuestras raíces en los cielos. Esto nos hará pensar en las cosas del alto y no de aquí. Nos hará esperar en las cosas de Dios
e não ter esperança em las coisas de aqui. Sabes que tenho uma vacuna muito boa contra decepção? Tu queres a receita? Sim? Quantos aqui han decepcionado com alguma coisa? 1, 2, 20, 50, 100? Quero te dar-te uma vacuna. Escreve, por favor. Nunca esperar lo que não deve ser esperado. Ponto. É a vacuna, é o medicamento contra a decepção. Nunca esperar lo que não deve ser esperado. As coisas que nós necessitamos não vendrá desde abaixo. As coisas que estamos esperando, todas elas vendrá desde arriba. Por isso Pablo nos ensina em Filipenses 4:8 em que pensar. Em que pensar? E o verso 6, Pablo nos ensina que não devemos estar ansiosos por coisa nenhuma, por nada, pero nos ensina a apresentar a Deus lo que nos causa ansiedade, por la oração, por la súplica e por atitudes de graça. E qual é o resultado? Por favor. E a paz de Deus, que sobrepassa. Tu has passado em momentos críticos, quando tu fuiste inundado por uma paz que tu não has compreendido? Sim ou não? Tu has assim espantado e diz: por que estou em tanta paz? Eu estava com Irani, um vuelo de Manaus para Rio, em um avião da Força Aérea de 4 motores. Quando estávamos mais ou menos 1 hora de Rio, um dos motores explodiu e o avião bajou com uma velocidade muito grande, hasta que o piloto le controlou. E as pessoas que estavam ali, todas foram ao fundo do avião, como se quem estivesse ao fundo ia sobreviver. Só iam morrer os que estavam sentados adelante. E gritos, e llantos, e lloro. E eu e Irani estávamos ali. Irani estava encinta de 8 meses. E nós outros estávamos quietos. Não sei se era fé ou era incompreensão da gravidade do momento. Eu, até o dia, não sei discernir. Volvemos a Brasília. E quando bajamos, uma pessoa ligou para nós e perguntou: ¿Ustedes são missioneros? Dijimos: sim, porque ustedes foram os únicos que estiveram quietos em seu lugar. Deus nos dá paz em los momentos mais difíceis de nossas vidas. Pode dizer amém? Este é nosso Deus, que segura nosso coração e guarda os sentimentos. O texto de Filipenses 4:6 não nos promete que Deus vai cambiar o sentimento, mas nos promete que vai guardar o sentimento. O sentimento é como um perro bravo que Deus vai pôr em uma jaula hasta que se transforma em outro sentimento. Não sei se tu te acuerdas de las cintas onde gravava música e outra por em cima e outra por em cima. Os adolescentes não conhecem, não? Mas havia uma coisa, deixa-me contar-lhe, que se chamava cinta cassete. Tu podes buscar no Google ou em algum museu. Em minha casa todavia há. Tu podias regravar. Assim são os sentimentos.
Ahora estamos sentindo, depois não sentimos, sentimos algo, depois sentimos outra coisa. E Deus então diz que Ele vai guardar nossos sentimentos e nossas mentes, porque aqui está o campo de batalha. E nos dá uma receita tremenda, o versículo 8, o verso 8, que diz: em que pensar. Ocupar nossos pensamentos com coisas perfeitas em Deus. Não vou entrar no 8 porque tomaria muito tempo. Para mim, me gostaria que tu em casa agarrara o versículo 8 e vá subrayando cada coisa que tu deves pensar. Vem um pensamento a ti e tu pergunta: isso que eu estou pensando é justo? Se não é justo, vou parar de pensar. É amável? Se não é amável, vou parar de pensar. Produz algum alabança a Deus? Se não é, vou parar de pensar. Amém? Pablo nos dá a receita contra a ansiedade. E Pedro nos habla disto. E o texto diz, queridos, que Deus hizo uma coisa muito interessante para conosco, para com nossas vidas. Ele diz que Deus nos ha elegido. Vamos ler o texto, versículo 2. Elegidos segundo a presciência de Deus. Depois, no versículo 3, diz que regenerado em esperança viva. E depois, no 5, guardados em la virtude de Deus. Este texto diz que Deus hizo 3 coisas com nós. Primeiro, nos eligió. Tu puedes decir: pero eu nem sequer sabia que eu era candidato. Pero Deus te ha elegido. Não por causa de tu bondade, não por causa de tus ojos negros, não por causa de tu faz hermosíssima, pero por causa de su coração, del coração de Deus. Deus te ha elegido. Como sientes tu sendo elegido por Deus? Que privilégio, que privilégio. Antes que tu existiera, muito antes de la fundação de los tiempos, em Cristo, Deus te ha elegido. Há uma música que aprendi aqui em Bolívia há muitos anos. Deus me ha segurado e não la quer soltar. Como diz? Deus ha tomado minha vida e não la quer soltar. Não sei se alguém. Depois vou pedir a alguns dinossauros para cantar comigo. Não estou referindo a nadie que está aqui. Vou encontrar algum dinossauro que sabe, que sepa isto. Ele me elegeu. Pero ¿para qué me ha elegido? Ve o texto. Elegido segundo a presciência de Deus. A mim me encanta saber que Deus, desde, eu não sei o que dizer, desde a eternidade passada. É uma expressão. Nada que podamos dizer com respeito à eternidade vai expressar a verdade da eternidade. Pero desde a eternidade passada, Deus mirava nossas vidas. Quero que tu penses nisto. E naquele tempo, afuera de tempo, Deus pensava em ti. Deus pensava em nós outros nesta manhã. Nenhum de nossos dias passaram afuera de la visão de Deus. Nenhum de nossos dias. E nesse tempo, nos ha elegido. ¿Para quê? ¿Qué diz o texto? ¿Qué diz o texto? Nos ha elegido em santificação do Espírito para
obedecer. Para obedecer. Temos um ministério, que é o ministério mais importante, que é obedecer ao Senhor. Não há outro ministério importante se não for baseado neste ministério e nesse serviço de obediência ao Senhor. Tudo que fueras a ser deve se iniciar por obediência ao Padre e não por nossa própria vontade. A outra coisa que Deus nos hizo, nos regenerou. Tu padre e tu madre, por uma ação projetada por Deus, te engendraram. Tu estás aqui, naturalmente, porque tu padre e tu madre te ha engendrado. Pero Deus vino e te regenerou, ou seja, tu has nacido, regenerou, sim. Tu has nacido de novo. E no primeiro nascimento, tu pertenecias, por assim dizer, a tu padre e a tu madre. Pero quando tu has nacido de novo, agora tu pertenece ao Senhor. E tu foste regenerado em uma esperança viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible. Deus não te ha regenerado solamente por el placer de regenerar. Se nós não fuéramos regenerados por el Senhor, não poderíamos aproveitar a herencia que nos está guardada para mim e para ti. Amém? Tu não hiciste nada. Deus hizo todo para que tu puedas receber tu herencia. E que herencia é esta? Incorruptible. Estamos em um período de muita corrupção, pero quero dizer-te, esta herencia não pode ser corrompida. Amém? Esta herencia está em um lugar donde o ladrão não rouba, a polilla não come, e como é? O ferrugem não se pode oxidar, porque está em Deus. Percebe as riquezas do amor de Deus para com nós outros? A mim me gostaria imensamente que nesta manhã, quando saliera daqui, tu saliera com esse sentimento: fui elegido, fui regenerado para uma herência incorruptível, imarcessível, que não pode machitar-se, ou seja, não murcha, como se diz, não se vazia, não, reservada em los cielos para nós outros. E aqui vem outra coisa, que somos guardados em la virtude de Deus. ¿Has percebido? Deus nos ha elegido, nos ha regenerado e nos ha guardados em la virtude dele mesmo, em la virtude del Espírito Santo. Então, antes de explicar para nós outros como devemos nos comportar aqui neste mundo, Pedro nos dá uma base de fé. Pedro nos dá um fundamento para nossa fé e nos ensina de onde estamos vindo. Nós outros não venimos desde abaixo, venimos desde los cielos e somos cidadãos de los cielos. Caminando um pouquinho mais, ele habla de nossa origem, habla de nossa identidade. E qual é nossa identidade? Somos forasteiros, somos peregrinos, pero há mais. E no capítulo 2, versículo 9, ele habla de nossa identidade e de nosso papel. Que diz o texto, versículo 9, do segundo capítulo de Pedro? Que diz:
Vosotros, porém, sois raça eleita, se diz? Que somos nós outros? Somos uma raça especial. Somos uma raça especial. É verdade que somos da raça humana, mas é mais. Somos da raça que Deus ha elegido. Amém? Se o governo federal, se o governo nacional te chamara e te elegera para que tu fuera embaixador em Europa, como sentirias tu? Tu te sentirias privilegiado? Sim ou não? Mas eu quero dizer-te que Deus te ha elegido como uma raça especial. Que mais diz Ele para nós outros? Sacerdócio real. Que hace o sacerdote? Que hace o sacerdote? O sacerdote tem o trabalho de conectar o homem a Deus e Deus al homem. Este é nosso papel. Há muitos cristianos que estão orando, Senhor, qual é meu papel? Qual é minha tarefa? Qual é meu ministério? Aqui está. Aqui está. Tu haces parte de um sacerdócio, e não um sacerdócio qualquer. Não um sacerdócio segundo a ordem de Levi, mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que representa o mesmo Cristo. Somos deste sacerdócio, que não necessita ser cambiado ano após ano, porque somos do sacerdócio eterno de Cristo, del Rei, um sacerdócio del Rei. Amém, queridos? Que diz, somos uma nação santa. Tu eres de uma nação santa. E te pergunto, como se chama esta nação? Como se chama esta nação? Igreja. Igreja. Essa nação tem todas as qualificações de uma nação. O que caracteriza uma nação? Língua, cultura, costumbres, vestimenta, maneira de caminhar, também as leis e um espaço geográfico. Isto configura uma nação. Algumas nações não têm espaço físico, como os curdos, como várias nações em África que não têm um espaço, mas são nações. E o que mais caracteriza uma nação é seu governo. Há um governo. Temos bandeira? Sim? Qual é nossa bandeira? El amor. El amor. Temos cultura? Temos cultura distinta. Quantas vezes não somos compreendidos? Não importa. O mundo não compreende nossa cultura. E o mundo sempre está nos apretando para que andemos em sua cultura. Mas não somos de aqui. Não somos de aqui. Temos outra cultura. Temos um idioma? Sim ou não? Qual é o idioma da nação santa? La murmuración, la lamentación, ¿qué más? La lamuria. ¿Cuál es el idioma de la nación santa? La alabanza, la adoración, la magnificación del nombre del Señor.
Por eso que Dios nos enseña a adorar y a alabar su nombre. Es verdad que muchos de nosotros todavía murmuramos. ¿Sabe qué es murmuración? ¿Sabe qué significa murmuración? Murmuración es distinto de calumnia, es distinto de mentira, es distinto de una historia cualquiera. La murmuración es hablar la verdad con un corazón malo. ¿Quiere que repita? Murmuración es hablar la verdad, pero con un corazón malo. Tú puedes decir que el sol está caliente, con un corazón bueno o corazón malo. Tú puedes comentar cualquier cosa, con corazón bueno o corazón malo. Y también la murmuración, traducida, significa que tú no estás comprendiendo ni aceptando lo que Dios está haciendo. Tú estás diciendo, si yo fuera Dios, yo haría distinto. Como el hijo de Salomón. Entonces la murmuración no hace parte del idioma de Dios. Amén. Cuando estuviera mucho calor, ¿qué debes hacer? A Dios gracias, porque con el calor las frutas son más dulces. Cuando tú comer una uva ácida, no murmure, porque tú has renegado cuando había calor, y el calor que produce uva dulce. No hay nada fuera de lugar. Y cuando el frío es muy intenso, la uva pasa por un proceso de sanidad, porque mata todos los germes. No hay nada afuera del lugar. Dios nunca ha dejado suelta su naturaleza. Amén. ¿Qué dice el texto? Pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Pueblo de propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un dueño. Tenemos un dueño. ¿Y quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro dueño? Tú tienes libertad de decir, voy a hacer, no voy a hacer, voy a viajar, no voy a viajar. ¿Tú tienes libertad de hacer esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú no tienes dueño? ¿Tú no tienes dueño? Tú puedes decir, voy a hacer, no voy a hacer, voy a caminar, no voy a caminar, voy a comprar, no voy a comprar, voy a casar, no voy a casar. ¿Tú tienes libertad? Mejor, ¿tú debes hacer esto? ¿Por qué no debes? Tú tienes un dueño. Antes de hacer, pregunta a Él. ¿Sabes que yo descubrí una cosa? Que algunos cristianos piensan que la oración produce buena suerte, como la pata del conejo. ¿Tienes en tu coche una patita de conejo para traer buena suerte? Yo descubrí que pata de conejo no produce buena suerte, porque si produjera, el conejo las tería hasta hoy día. No trae buena suerte, que le ha perdido las 4. ¿Qué quiero decir? ¿Cuántas veces entramos en el coche, ponemos las valijas, los niños y paramos? Asumimos una postura espiritual y vamos a orar. Señor, bendiga ahora nuestro viaje. Pero no preguntamos a Dios si Él quería que nosotros viajáramos. Y acontece alguna cosa, un choque, dizemos, Señor, pero eu orei.
Es una oración para dar buena suerte. Pero antes de preparar la valija, antes de comprar el boleto de viaje, pregunta a Dios: Señor, ¿tú quieres que yo haga? Yo he comprado una casa y fue un lío terrible. Y oré a Dios para que Él me bendijera. Pero Dios te ha mandado comprar. Lo que importa no es la oración que hacemos. Lo que importa es la respuesta de Dios a nuestra oración. Y si Dios no habla, no hagas. ¿Por qué? Somos propiedades exclusivas de Dios. Eso también significa que Dios es nuestro dueño y no tiene socio. No quieres socio. Ni siquiera tú puedes ser socio de Dios. Propiedad exclusiva. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas para su maravillosa luz. Este es nuestro papel. Fomos elegidos, fomos regenerados, fuimos guardados y ahora estamos aquí prestados en esta nación, en este país, puede ser cualquier país, para hacer la voluntad de Dios, para ser discípulos, para traer personas para la nación del Señor. Por eso, não podemos aprender a cultura deste mundo, não podemos pensar como este mundo, não podemos ter as mesmas soluções que este mundo tem, não podemos pelear com as armas deste mundo, não podemos ter os pensamentos que este mundo tem, porque não somos de aqui. Se queres, tu e eu somos ETs. Somos ETs. E não se compreende os ETs, solamente os ETs compreendem os ETs. Que fuimos, que Deus ha hecho con nosotros, nos ha elegido. Põe em seu coração: fui elegido por Deus. Fui regenerado por Ele. E estou guardado em Ele. E neste lugar, Satanás não nos toca. Temos total seguridade. Temos total confiança. Porque Jesus Cristo nos ha puesto em sua mão. E Deus vino com sua mão e pôs sobre a mão de Cristo. E pergunto: quem chegará neste lugar? Nadie chegará. Nem ángel, nem acontecimento, nem passado, nem futuro, nem presente entrará nesse lugar, porque estamos guardados em Deus. Que Deus nos ensine, que Deus nos conduza nesse tempo, que possamos viver de uma forma profética, que possamos ver de maneira profética e que possamos falar profeticamente a las pessoas que estão a nosso alrededor, porque para isso aqui estamos. Amém? Tu podes dizer amém? Amém. A mim me gostaria de pedir uma cosita mais. Eu gostaria que tu bendijera a la pessoa que está de tu lado, por lo menos 2 pessoas. E dile a ella lo que ella es. Recuerda a ella lo que ella es. E se tu puderas hacer esto durante a semana, hermano, estou telefonando a ti para recordar que tu eres elegido, que tu eres regenerado, que tu eres guardado. E tu estás aqui para esparcir a bendição de Deus. Pode dizer isso a tu irmão?
Entonces, por favor, dile. Viento y Marte, reverencia, truenos temen tu presencia, nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. Es rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo es rey, desde su trono, sobre todo es rey, desde su trono, sobre todo es rey. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56, 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.